Você de alguma vez teve a sensação como se alguma coisa te observasse enquanto você dorme? Ou até mesmo de ver algo no canto do olho passando rápido, mas quando você olha, não é nada? Muitas vezes isso já aconteceu comigo e eu também tenho mais que certeza que isso também aconteceu com você. Mas com os meus vizinhos, aconteceu algo ainda pior. Essa história aconteceu com uma família muito pobre que a gente conhecia naquela época. Dessas que normalmente a gente vê que acaba trocando de cidade em busca de uma oportunidade pra sobreviver mesmo, sabe? Provavelmente você até já viu algum caso semelhante com esse. O pai em questão, ele vivia de qualquer trabalho que aparecesse, o famoso bico, né? Então a gente sempre acabava vendo ele trabalhando em construções, fretes, pinturas, concertos, qualquer coisa mesmo que desse dinheiro pra aquela família, ele fazia. Já a mulher, ela era costureira. Juntos os dois tinham 5 filhos pequenininhos, todos pareciam ter menos de 12 anos. Durante anos, eles sempre viviam de aluguel no bairro bem do lado da nossa casa. E eram sempre aquelas casas bem apertadas, com bastante rachadura e sempre com algum problema de rato ou até mesmo infiltração. Particularmente eu não julgo, até porque era o que dava na época e essa situação, infelizmente, ela é bem comum por aqui. Mas um dia aquele homem veio e ele contou pra todo mundo que tinha uma oportunidade diferente pra ele. Uma oportunidade de trabalhar numa obra, e é óbvio que todo mundo ali ficou muito feliz por ele, afinal a gente via que a situação não era nada boa, né? O pagamento ele seria muito melhor do que qualquer coisa que ele tinha recebido antes, mas a única condição era que ele se mudasse imediatamente pra perto. E como aquela família não tinha tantas condições, então eles nem pensaram duas vezes pra se mudar pra lá. Naquela época em específico, todos os vizinhos eram muito amigos, e a gente queria ver aquela família bem. Então todo mundo foi procurar casas e outros lugares na região que fossem mais baratas para eles. Depois de muito procurar, um vizinho estranho e novo sugeriu uma casa mais afastada, quase que na saída da cidade. Ninguém ali conversava muito com ele, porque ele era sempre muito quieto e muito na dele também. Ele sempre evitava olhares e ele sempre saía pela noite, justamente quando ninguém mais estava andando pela rua. Então todo mundo considerava ele um cara meio estranho. Mas àquela altura, parecia que ele só queria ajudar mesmo. A casa que aquele homem tinha achado tinha um preço tão baixo que chegava a ser até esquisito. Ela era bem velha, desgastada, meio abandonada, mas pelo menos era até que grande pra família. Mas mesmo sem ter muito dinheiro, aquele homem realmente ficou bem animado pela oportunidade de finalmente dar uma casa própria pros filhos. Afinal, conforme o tempo, quem sabe ele mesmo não poderia arrumar ela aos poucos, sabe? Deixar, talvez, mais com a cara deles. Enfim, ele acabou então pedindo dinheiro adiantado pro patrão e ele prometeu pagar aos poucos trabalhando. Como ele era bem humilde, o patrão sabia disso, ele acabou concordando e o homem conseguiu comprar o lugar. E no começo, tudo aquilo parecia um sonho. De um dia pro outro eles tinham uma casa própria, uma casa grande pra morar e finalmente ele conseguiu um bom emprego. Mas logo na primeira noite daquela casa, eles já começaram a ver os problemas. Logo de madrugada, uma das crianças mais novas daquela família acordou gritando e berrando, dizendo que tinha visto mãos saindo da parede do quarto. E honestamente, é muito comum que crianças, principalmente dessa idade que ele tinha, sonhem ou dizem ter visto coisas, quando na verdade é a própria imaginação delas, né? Foram exatamente isso que eles acabaram pensando na hora, então eles decidiram não dar muita atenção pra criança. E no segundo dia aconteceu a mesma coisa, e no terceiro, e no quarto e também no quinto dia. Mas dessa vez, não era só a criança mais nova que dizia isso. Eram todos os irmãos que falavam exatamente a mesma coisa. Mesmo assim, os pais acharam que talvez era só um medo da mudança, ou que talvez eles não tinham se acostumado com a casa nova, só que aquilo continuou por dias. Então, todas as noites, as crianças tinham pesadelos idênticos, com rostos aparecendo na parede, pessoas observando elas no escuro, mãos tentando puxar seus braços enquanto dormiam, e até coisas piores do que isso. Então, com o passar das semanas e dos meses, a situação foi piorando cada vez mais. E como os pais decidiram ignorar os filhos, uma hora elas acabaram desenvolvendo o famoso terror noturno. Então, ali
ali elas já tinham medo de dormir, choravam, berravam, acordavam correndo pela casa de madrugada. Algumas até passaram a falar sozinhas, outras levantavam enquanto ainda estavam dormindo e ficavam exatamente paradas de frente para a parede do quarto. A mãe era o que mais parecia se preocupar com as crianças, e ela sempre dizia que viu os meninos parados de madrugada encarando o cimento da parede em completo silêncio, como se eles estivessem ouvindo alguém dali de dentro da parede. Então, depois disso, ela mesma começou a dizer que também ouvia as coisas de madrugada. Passos pela casa, vozes baixinhas vindo do corredor, vultos atravessando os cômodos, e também começou a falar que sentia como se alguém estivesse de dentro das paredes. Exatamente o que as crianças falavam também. E ao longo do tempo, parecia que a família inteira estava enlouquecendo bem aos pouquinhos. Então, numa tentativa desesperada, a mãe começou a ligar para qualquer pessoa que pudesse ajudar ela. Então, chamaram padres, pastores, benzedeiras, mães de santo, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo dentro daquela casa. E então, até mesmo o próprio homem começou a faltar no trabalho, simplesmente porque nem ele estava conseguindo mais dormir direito. Aquilo que eles pensaram que era só imaginação criativa dos filhos, já estava começando a atrapalhar a própria rotina deles. Então, outras pessoas de fora começaram a duvidar daquela família. Afinal, toda aquela história parecia meio até fictícia, meio estranha. Inclusive, o próprio patrão do homem começou a duvidar dele. Foi aí então que ele decidiu ir ver com os próprios olhos para ver se tudo aquilo era mentira ou se talvez era um delírio deles. No momento em que o patrão chegou, logo de cara, ele disse ter sentido uma energia estranha, sabe? Como se o clima dali tivesse ficado pesado. Mas mesmo assim, ele decidiu entrar pra ver. Olhou os quartos, as paredes, ouviu a família contando toda aquela história e do nada ele pediu um martelo. E sem explicar nada, ele começou a bater na parede da sala. E foi aí que tudo ficou pior. A família começou a entrar em completo desespero. As crianças gritavam, mandando aquele homem parar. A mulher chorava sem parar e você conseguia ver claramente o medo nos olhos dela. O próprio dono da casa, no caso, o pai, tentou impedir o patrão de continuar quebrando o cimento, como se eles estivessem sentindo dor junto com a parede sendo destruída. Mas o patrão simplesmente ignorou eles e continuou quebrando até que ele abriu um buraco grande o suficiente para ver aquilo. Dentro daquela parede tinham ossos humanos. Quando ele percebeu o que era, o próprio pai tomou um martelo da mão daquele homem e começou a quebrar o resto da parede, completamente enlouquecido. Nessa hora, parecia até que ele estava num estado de transe, sabe? Meio fora de si. Quebrando, ele encontrou vários ossos em várias paredes da casa. Braços, costelas, mandíbulas. E não demorou muito para que eles descobrissem que também tinha outros corpos enterrados debaixo daquela casa. Ao todo, descobriram que tinha 8 corpos espalhados embaixo da casa. E isso foi informação que a própria polícia deu. Quando a polícia foi chamada, a família logicamente precisou sair da casa no mesmo dia. E quando foram atrás do antigo dono da casa, foi descoberto que ele já estava morto faziam anos. Isso significa que quem vendeu aquela casa para a família jamais poderia ter aparecido pessoalmente para assinar aqueles papéis. E segundo a investigação sobre a família que foi morar lá, os retratos que eles davam dos sonhos que tiveram batiam exatamente com a descrição das pessoas que tinham sido achadas dentro daquela casa. Descobriram também que foi o antigo dono que matou todas aquelas pessoas. E o vizinho estranho da minha rua, aquele mesmo que indicou a casa, jamais vimos ele de novo.